Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a salvação do seu futuro. Eu vou fazer um comparativo entre a aposentadoria pelo INSS e a aposentadoria pela Bolsa de Valores. Você já reparou que todo mês vem descontado lá no seu contra-cheque Previdência Social? É um valor geralmente mínimo ou o teto da Previdência. Eu vou fazer a simulação e o comparativo entre essas contribuições que você faz para o INSS se você fizesse a mesma coisa na Bolsa de Valores. E vamos comparar o resultado final, o montante final que você vai ter de dinheiro investido, o quanto que você vai receber de dividendos por mês na Bolsa de Valores e o quanto que você vai receber equivalente no INSS. Beleza? Então vamos lá, já curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. Let's go! O INSS funciona num sistema de repartição simples, em que a geração atual paga a aposentadoria de quem já se aposentou. Se você se aposentou antes, significa que tem pessoas hoje trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Qual é o problema disso? O problema é que a pirâmide etária do Brasil está sendo alterada. Mais pessoas estão envelhecendo e menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho. Com isso, menos pessoas estão contribuindo, dificultando assim o pagamento da aposentadoria de quem já se aposentou ou está para se aposentar. Outro ponto, muitas pessoas não estão trabalhando, que é a geração neném, nem estuda nem trabalha. Se você não trabalha, você não contribui para a Previdência Social. Se você não contribui para a Previdência Social, você aumenta o rombo da Previdência, pois o governo, através dos impostos, precisa bancar essa diferença entre o que ele está pagando de aposentadoria e o que ele recebe de pessoas de contribuição. Beleza? Para você se aposentar, você vai ter que contribuir pelo menos de 30 a 35 anos de contribuição e ter entre ali 60 e 65 anos de idade. Isso pelas regras de hoje, pois a aposentadoria que nós já temos hoje já precisa de uma reformulação, precisa aumentar esse tempo de contribuição e aumentar a idade mínima para se aposentar, pois esse sistema, como eu já falei, ele é insustentável. Tem muito menos pessoas contribuindo do que aposentadas, porque somado à geração neném, você tem os informais, que eles não trabalham com carteira assinada, consequentemente não contribuem para a Previdência Social. Então você tem esse contexto da aposentadoria por INSS. Está cada vez mais difícil se aposentar e as aposentadorias estão cada vez mais longas. Por isso, o rombo da Previdência Social hoje consome a maior parte dos recursos do governo. De todos os impostos, o rombo da Previdência Social é o maior. Então, todo momento você precisa fazer essa revisão de tempo de contribuição e de idade, uma vez que o sistema de previdência social não é alterado. É necessário que isso seja revisto. Agora vamos para a aposentadoria na Bolsa de Valores. Aqui é bem simples, você vai pegar o valor equivalente que você contribuiu na Previdência Social, no INSS, e transportar para a Bolsa de Valores. É como se você, por exemplo, contribuísse para o INSS R$ 200. Você vai simular esses aportes na Bolsa de Valores de R$ 200 todos os meses durante 35 anos e ver o quanto que você vai acumular no montante final e o quanto que você vai ganhar de dividendos com as ações ou fundos imobiliários que você investiu. Beleza? Aqui na Bolsa de Valores entra um sistema de renda passiva, porque você vai investir numa ação, você vai investir no fundos imobiliários, ganhar dividendos sem fazer absolutamente nada, pois o seu trabalho foi justamente trabalhar e investir para comprar essas ações e fundos. Então você vai ganhar esse dinheiro sem fazer absolutamente nada e ter um montante, um patrimônio acumulado. Isso é muito importante. Se você investir na Bolsa de Valores, você vai ter um patrimônio acumulado durante esse período e você vai receber uma rentabilidade proporcional a esse patrimônio que você acumulou. No INSS você não vai ter patrimônio algum, você não vai ter nada, você vai contribuir, você não vai ter nada acumulado e você vai receber um valor, um salário, seja o peso ou seja o teto da contribuição, a depender do seu salário e a depender do seu percentual de contribuição para a Previdência durante esse período. Com relação à alíquota e contribuição do INSS, segue mais ou menos essa tabela dos valores atualizados em 2025. O piso é R$ 1.518 de salário de contribuição. Sobre esse valor, a alíquota mínima é de 7,5%. O teto, que é o que a gente vai calcular, o piso e o teto, é de R$ 8.157,41. Sobre esse valor, vai incidir a alíquota de 14%, ok? E vamos fazer esse comparativo no INSS, o quanto que isso vai dar de salário e o quanto que você vai receber equivalente na Bolsa de Valores. Então vamos para o nosso Excel. Então vamos começar o nosso comparativo. Nós temos aqui o INSS teto e o INSS piso. Para esse INSS teto, nós temos o salário
de 1.857 com uma alíquota de 14%. Então dá uma contribuição mensal de 1.142. Para o segmento piso, nós temos o salário mínimo, né, que é de 1.518, com uma alíquota de contribuição de 7.000%. E isso dá uma contribuição mensal de R$ 113. Nós vamos contribuir durante 35 anos, o que dá 420 meses para ambos. Agora, no INSS, se você fizer isso, você vai ter no final um valor de contribuição de aposentadoria, o teto de 1.157, que é o teto da contribuição que você vai receber pelo INSS. Se você fizer pelo piso, você vai receber o salário de 1.509. Então você já sabe o teto e o piso do INSS, só que agora vamos fazer a mesma coisa pela Bolsa de Valores. Analisando os mesmos requisitos, nós vamos fazer aqui, ó, valor futuro. A nossa taxa é de 0,7% ao mês. Eu poderia colocar aqui 1% ao mês, que é o que a gente tem encontrado hoje, mas vamos pensar um pouco baixo. Vamos colocar aqui 0,7% ao mês, número de períodos 420 meses, o pagamento será menos 1.142, que é a nossa contribuição mensal. Repare que o pagamento é mensal, taxa mensal e número de períodos mensais, apesar de ter um número de período em anos, mas você precisa colocar tudo na mesma unidade. Se você fizer isso tudo, você vai ter no final de 35 anos 2.890.000. Repare bem, no INSS você não vai ter nada de patrimônio. Na Bolsa de Valores, com a contribuição máxima, você vai ter um patrimônio de quase 3 milhões, dada uma rentabilidade de 0,7% ao mês. Agora, vamos calcular colocando isso nas ações, né? Dividend yield e o quanto que você vai receber de dividendo. Coloquei aqui também um dividend yield baixo, de 8%, mas eu vou operar aqui para colocar um dividend yield maior para você ver o quanto que você vai ter de diferença. Então vamos lá, ó, 8% de dividend yield de 8 milhões, de quase 3 milhões. Você vai ter um valor anual, você vai ter uma renda anual de um pouco mais de 230 mil. Vendo isso por mês, esse valor dividido por 12, você vai ter uma renda mensal de quase 20 mil reais. Perceba, pessoal, se você pegar o mesmo valor no INSS e o mesmo valor na Bolsa de Valores, você vai ter uma renda mensal de quase 20 mil reais, com uma taxa subdimensionada. No INSS, a sua renda será de 8 mil reais, na Bolsa será de quase 20. Vamos alterar aqui um pouco a taxa, vou colocar aqui 1% ao mês para você ver a mágica que isso acontece. Se você investir esse valor aqui por mês, com uma taxa de 1% ao mês durante 35 anos, você vai ter um patrimônio de mais de 7 milhões e você vai receber por mês quase 50 mil. Vamos pegar aqui a diferença de um e a diferença do outro. Você tem mais de 40 mil reais de diferença se você investir em um e investir em outro. Vamos fazer o piso, não precisa ser o teto, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa agora por quem paga o mínimo da Previdência Social, só que na Bolsa de Valores. A taxa será 1% ao mês, que é o que a gente alterou, o número de períodos 420 meses e o pagamento será o pagamento mínimo de R$ 113. Nós temos um patrimônio de pouco mais de 700 mil reais, enquanto que no INSS nosso patrimônio, ó, é zero. Colocando um dividend yield de 8%, você vai ter 8% desse montante. Você vai ter uma renda anual de quase 60 mil. Pegando esse valor e colocando no mês, você vai ter quase 5 mil de renda mensal. Eu quero muito que você perceba essa diferença, porque você tem uma diferença de mais de 3 mil reais de investindo na Bolsa e investindo no INSS. É ou não muita coisa? Agora eu vou colocar aqui um dividend yield de 10%. Encontra com uma certa facilidade na Bolsa de Valores. 10% aqui e 10% aqui. Você tem uma taxa de 1% ao mês, um dividend yield de 10%. Você vai ter um patrimônio de 7.340 e uma renda mensal de R$ 61.200. A diferença subiu para 53 mil. No piso, você vai ter uma renda mensal de R$ 6 mil e um patrimônio de 726. Pô, pessoal, eu não preciso falar mais nada do quanto que você precisa investir na Bolsa de Valores. Por favor, adicione isso aqui na sua renda. Repare que o prazo é longo. Eu coloquei o prazo aqui de 35 anos.
Você precisa começar isso o quanto antes. Se você fizer isso, um pouco mais de R$ 1.000 por mês durante 35 anos, você vai ter um patrimônio de mais de 7 milhões e uma renda mensal de 60 mil. Quem tem isso hoje? Ah, Leandro, mas quem tem também R$ 1.000 para investir na bolsa de valores? Não precisa ser 1.000, cara. Você pode investir um mínimo, e mesmo investindo um mínimo, você vai ter uma renda de R$ 6.000. Eu vou ficando por aqui. O meu objetivo é mostrar uma outra alternativa além do INSS, pois o INSS é obrigatório, então você necessariamente terá que contribuir, mas ele não será suficiente para a sua aposentadoria. INSS não será suficiente, ou isso não será seu, porque em determinado momento a se aposentar vai ser um parto, vai ser muito difícil você conseguir. Por isso, você precisa de uma alternativa mais rentável e por sua conta. Então, eu te apresento a Bolsa de Valores como uma alternativa ao INSS, à aposentadoria, e será muito melhor. Você vai acumular o seu próprio patrimônio e vai receber os dividendos daquilo que você acumulou durante um tempo. Combine os dois. Você não precisa largar o INSS e focar só na Bolsa de Valores. Deixa lá o INSS, aquelas contribuições, mas não deixe de contribuir para a Bolsa. Receba esses dividendos. Até porque o valor precisa acumular durante os anos. E não é simples, você precisa investir bastante para receber o suficiente em dividendos. Se esse vídeo foi útil para você, se você acha que esse vídeo é útil para alguém, mande para outras pessoas, porque eu acredito e eu fiz com muito carinho, pensando em ajudar vocês a uma alternativa para ter a sua tranquilidade depois de trabalhar. Ok? Então, um grande abraço e valeu!